Boa tarde, eu me chamo Amanda, professora de língua portuguesa do turno da tarde, e hoje eu vou estar explicando para vocês a atividade número 10 de língua portuguesa. Nessa semana, nós iremos conhecer um pouco da obra A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell, e iremos fazer algumas comparações, algumas semelhanças ou concepções de alguns fatores que estão acontecendo no nosso momento e que faz uma relação com a obra analisada, certo? Primeiro nós iremos conhecê-la e ver o que ela vem nos trazer. A obra A Revolução dos Bichos se passa numa granja liderada pelo Sr. Jones. O Sr. Jones, no caso, era o responsável, era o dono da granja e estava na responsabilidade de cuidar de seus animais. Porém, insatisfeito com a dominação e exploração, os animais decidem fazer uma revolução. Ou seja, o Sr. Jones não cuidava dos animais como deveria ser. E os animais decidem, por conta própria, fazer uma revolução e se manifestarem diante daquele fenômeno. Eles se organizam e expulsam o Sr. Jones da granja, pois eles não queriam mais ser tratados como escravos dos humanos. Os porcos passam a liderar a granja, considerando-se os animais mais inteligentes. Diante disso, passa toda-se uma trama a qual os bichos passam a viverem independente, passam a produzirem o seu próprio alimento e não depende mais do homem para poder sobreviver. E diante disso passa toda uma trama, passa toda uma história em relação a essas concepções, em relação à revolução dos bichos, em relação à decisão deles em quererem viver independente, em não quererem mais depender do homem para viver. Qual é o objetivo de nossa atividade? Primeiro, é a leitura de textos e comparação entre gêneros textuais, notícia e fábula. Será disponibilizado para vocês uma notícia, a qual ela faz uma relação com a obra, a qual tem um fator muito marcante nessa notícia, que está relacionado com algumas atitudes dos seres humanos em relação aos animais e que nós estamos vivendo em nosso momento atual. Vocês vão tomar como base a leitura de alguns capítulos da obra, A Revolução dos Bichos. Inicialmente, nós iremos limitar apenas a leitura de alguns capítulos e também vocês vão fazer a leitura da notícia, que tem como título Animais selvagens ocupam cidades em quarentena pelo mundo. Vocês vão associar os textos, tanto dos capítulos da Revolução dos Bichos como da notícia, fazendo uma comparação com o atual momento. Como eu disse, tem alguns fatores entre ambas que está relacionado com o momento atual. Desafio dessa semana. Primeiro, vocês só vão ler o capítulo 1 e 2 da obra. Inicialmente será apenas a leitura desses dois capítulos da obra A Revolução dos Bichos e da notícia que está sendo disponibilizada para vocês. Posteriormente, vocês vão fazer a associação entre os textos, destacando semelhanças e comparando com o atual momento. O que foi que vocês viram com a leitura dos capítulos 1 e 2, que tem semelhança com a notícia Animais selvagens ocupam cidades em quarentena pelo mundo? Quais são os aspectos que estão associados com o momento atual? Quais são as concepções de vocês? Vocês vão tirar as próprias concepções, o que vocês acharam de uma e da outra, e vão construir os seus próprios conceitos, certo? Posteriormente, vocês vão fazer a resolução da ficha técnica dos textos, como já foi feito em outros TDs, somente dos capítulos 1 e 2, no caso da obra e da notícia. A ficha técnica será o gênero. Qual é o gênero da Revolução dos Bichos? Qual é o gênero do texto 2? O tipo, a linguagem, a estrutura, o assunto, o público-alvo e a finalidade. E esse será o desafio dessa semana, tá? Observações. O envio da atividade pode ser através de fotos, no caso escrita, vocês podem estar escrevendo por meio de textos, as concepções, ou por meio de um parágrafo, e pode estar tirando foto e enviando para nós. Ou por intermédio de áudios, vocês podem estar também gravando áudios, dizendo as concepções de vocês em relação à leitura dos dois textos, o que foi que vocês acharam, enviando por meio de áudio, certo? Aguardamos o retorno da atividade. Bons estudos e fiquem em casa.